Fazia tempo que a gente não trazia o Thiago Braga pra cá, né? Então hoje a gente vai reagir ele de novo. E o que é dessa vez? Fala aí. Cara, é uma denúncia que o Thiago Braga deu uma investigada a mais, que basicamente vazaram conteúdos, né, de que o Stalin estava se envolvendo com menores de idade de consentimento. Vazaram conteúdos? Como assim? Vazaram não, desculpa, mas tem Print estudos... de WhatsApp do Stalin, velho? Não, mas tem estudos e tal, mas são de documentos mais recentes, tipo dos anos 2000 e tal, que... Interessante, cara, interessante. Então, ó, likezão aí, se inscreve pra gente bater 25 mil inscritos e Thiago Braga acho que merece um hypezão, né? Então, bora pro vídeo. Pesquisando para esse vídeo aqui, eu descobri que além de assassino, terrorista, déspota, tirano sanguinário e matador do seu próprio povo, Stalin também era... Pedófilo, filha da... Esse vídeo vai ter um estilo diferente, que vocês não estão muito acostumados, porque o assunto é sério. Então, pouco humor e sarcasmo aqui. Eu só gostaria de dizer que eu não acredito em inferno de fogo, não. Mas depois desse estudo que a gente vai fazer nesse vídeo aqui hoje, eu ia ficar feliz de imaginar que Stalin, nesse momento, ia estar fritando no colo de Satanás. O cara foi um monstro imoral em todos os sentidos possíveis que a palavra possa expressar. Ele tinha 34 anos e engravidou uma menina de 13. E ainda vai ter comunista imundo dizendo: ele engravidou uma adolescente? Engravidou, mas não é difícil encontrar pelos tweets por aí, ou blogs da vida, que Stalin abusou sexualmente de uma menor de idade. Você acha essas informações por aí? Eu mesmo já vi um monte desses posts sobre isso. Mas aqui no Brasão de Armas, você sabe que eu só trago informações e estudos da mais alta qualidade para vocês. Eu só falo sobre um assunto quando eu consigo estudos sérios e relevantes sobre o tema. Nome do criminoso: Yoseb Bessariones Dzhejugashvili, mundialmente conhecido pela maldição Joseph Stalin. 34 anos de idade. Nome da vítima: Lídia Pereprigina, 13 anos de idade, órfã de pai e mãe, morava com seus irmãos mais velhos. Data e local do crime: Sibéria, região do Império Russo, início de 1914. E aí vamos entender o contexto aqui então. Nessa época, Stalin estava exilado da Rússia pelo czar por causa das suas badernas revolucionárias dele e dos bolcheviques. Mandaram Stalin para a Sibéria. O melhor resumo da vida, da história de Stalin nesse período, a gente encontra nessa obra fantástica do professor Simon Sebag Montefiore, O Jovem Stalin. Nesse nosso estudo aqui, a gente está usando a versão brasileira do livro. No capítulo 34... Na época já tinha algo perto de idade de consentimento. Então não é um bagulho que vocês olhem e possam falar, é anacrônico analisar desse fato e tal. Tipo, era algo condenável até mesmo na época. Não, até porque a gente tá falando de século XX, né? Não Sim. de século XVIII aqui, né? Século XX a gente já tem as bases do mundo que a gente conhece hoje muito bem estabelecidas, né? O mundo, a gente é 1914 ali, né? Claro, a gente ainda não vivia nessa ordem pós-45, né, que é uma ordem, né, que é digamos assim, Quase como se fosse a consumação da globalização, né? Tipo, a consumação do liberalismo, eu diria, né? Liberalismo? A gente passa a consumação do liberalismo que, obviamente, se fortalece com a questão da globalização. Mas e por que se fortalece? Porque a gente, com a questão da globalização, a gente passa a ter a perspectiva dos direitos universais, né, e Sim. etc. Então, a gente já vivia nesse mundo, né? A gente estava caminhando aí para esse mundo, né? 1914 está caminhando para o mundo que vai dar início aí a essa ordem pós-45. Então, cara, o que a gente tem hoje, né, de conceitos morais, né, os dogmas comuns, principalmente do mundo ocidental, já era algo presente, né, na realidade do início do século XX ali, né? Então, enfim, bora lá. E o que será que o camarada acha disso? O Jones Manuel? O Jones Manuel. O Jones Manuel que agora apoia o Lula, né? Que agora despirocou total, né, velho? Inclusive, hoje eu tava vendo um tweet do PCO sobre o Jones Manuel falando que, assim, ele basicamente não tem um projeto político, ele tem um projeto pessoal mesmo, né? Saiu do PCB porque ele queria que o PCB se subordinasse ao projeto dele
E aí agora tá lá, né, com o PSOL, né? Sair candidato a deputado pelo PSOL. Foi pra chapa da Erika Hilton. Foi pra chapa da Erika Hilton, exatamente, cara. Então, bom, eu não sei o que ele deve achar, mas a gente sabe que essa galera gosta de passar pano pra criminoso, né? Então dá pra imaginar qual que é a opinião dele. 4, galera, o professor faz a descrição talvez mais detalhada sobre esse período horrendo de Stalin. A partir da página 336, o professor Simon conta pra gente como que Stalin foi exilado junto com seu camarada bolchevique Mihailovich Sverdlov. Só que aí as coisas começaram a azedar entre eles. Mas aí você me pergunta, Tiago, o que poderia causar uma briga entre dois grandes camaradas comunistas? Fico feliz que você tenha perguntado isso. A causa da briga, menino, era uma menina de 13 anos de idade, abusada por Stalin. O professor Simon segue mostrando pra gente, galera, que o vilarejo de Kureika, que foi onde Stalin e Sverdlov se instalaram, tinha cerca de 67 pessoas. 38 homens e 29 mulheres, divididos em 8 casas com 3 famílias principais. Os Taraseevs, os Saltikovs e os 7 órfãos Pereprigin, 5 meninos e 2 meninas. Natália e a vítima de Stalin, Lídia Pereprigina, de 13 anos. O professor Simon, galera, segue mostrando pra gente que muitos desses detalhes íntimos foram escritos pela própria Lídia em suas memórias, no auge da ditadura de Stalin, inclusive. O professor mostra pra gente que as meninas das regiões, como Kureika, por exemplo, amadureciam rápido e que Lídia não era, obviamente, do tipo tímida. E quem começou a perceber que estava rolando um caso entre eles foi justamente o camarada exilado com Stalin, Sverdlov. O professor Simon conta pra gente que Sverdlov pode ter desaprovado a sedução da jovem de 13 anos por Stalin, a mais jovem de uma linha de adolescentes cortejadas pelo georgiano de 30 e poucos anos. E Stalin pode muito bem tê-lo expulsado para desfrutar mais da privacidade com sua pequena amante. Mas isso estava longe de ser o fim do escândalo. A notícia do abuso de Stalin contra a menor de idade, Lídia, começou a se espalhar pelo vilarejo inteiro, galera. E Stalin foi abordado, inclusive, por um dos policiais que ficavam de olho nos comunistas exilados. Quando soube do crime de Stalin, o policial Ivan Laletin ficou com sangue nos olhos, meu amigo, e foi atrás de Stalin, que estava caçando. Ivan tentou desarmar, inclusive, Stalin, que estava com um rifle de caça. Stalin resistiu, mas o policial conseguiu sacar o sabre e feriu a mão de Stalin. Se alguém não sabia do que estava acontecendo entre Stalin e Lídia, depois daquela briga, galera, a merda toda se espalhou pela vila. Além das memórias de Lídia, a gente tem um outro registro de um morador da vila, o Fyodor Tarasiev, daquela outra família, que fala de uma outra briga entre Stalin e o policial Ivan, que aconteceu um outro dia. O policial resolveu entrar na casa de Stalin para fazer a verificação rotineira, mas não bateu na porta para avisar, como era de costume. E aí Fyodor diz pra gente que Stalin estava em casa trabalhando e não saiu de casa o dia inteiro. Só que quando o policial entrou na casa de Stalin, eles saíram no braço. Stalin conseguiu colocar o policial para correr e ficou furioso com ele. Mas aí o professor Simon conta pra gente que todos os relatos mostram que as varreduras eram sempre tranquilas. Mas essa já era a segunda vez que rolava uma briga entre eles. Então as circunstâncias levam o professor a concluir que o policial pegou Stalin no ato com Lídia. Mas se Stalin conseguiu se safar do policial dessa vez, o crime dele ia ficar escancarado nos meses seguintes. Algumas semanas depois, Stalin se muda para a casa dos próprios Pereprigin. Os irmãos mais velhos dela não aprovaram o relacionamento, inclusive. No máximo, toleravam e faziam vista grossa, como o professor mostra. Mas a situação foi chegando no limite da vergonha quando Lídia ficou grávida de Stalin, ainda em 1914, com 13 anos, galera. Os irmãos de Lídia... Puta situação nojenta, né, velho? Uma casa de órfãos, assim, o cara é o único adulto de verdade lá e, tipo, se aproveitando da menina, né, velho? Velho, eu tava pensando aqui num dado que eu não sei de onde que é esse dado, tá? Eu não sei nem se é um dado verdadeiro, mas, assim, é um dado que me parece muito lógico, né? Se você for pegar a proporção de psicopatas na sociedade, ela é uma proporção X, assim, uma proporção muito pequena, né? Você tem poucos psicopatas na sociedade, né? Graças a Deus.
Mas quando você vai fazer estudos, né, para pegar a proporção de psicopatas, de pessoas que estão em posições de poder, essa porcentagem aumenta num nível muito grande. Muito grande, muito grande. E, cara, pra você ser você percebe o nível de psicopatia aí, né? Tipo, o cara brigou 2 vezes com um policial e tal. Não, e tipo assim, cara, ele não pode ser... Você percebe o nível de psicopatia porque ele tem que cometer todo tipo de crime, né? Sim. Ele tem que cometer tortura, ele tem que cometer genocídio, ele tem que cometer abuso de menores, tá ligado? Tudo. Você tem que ser um psicopata por completo mesmo, né, cara? E cara, é bizarro, velho. É bizarro como E, tipo, obviamente isso faz sentido, né? Porque, obviamente, quando você tá ali no poder, né? Quando você tá em posições de poder, você tem que lidar com uma série de coisas que é extremamente complicado, né? Que é extremamente complexo. Você tem que lidar com pressões, você tem que lidar com sacrifícios, você tem que lidar com dores dos mais diversos tipos e etc. quando você tá nessas posições de poder. Então eu acho que é lógico, né? Por isso que eu disse que eu não sei se o dado tá certo, mas que é um dado que faz sentido caso ele esteja correto. Porque um psicopata vai ter, né, essa facilidade de lidar com esse tipo de coisa que as pessoas em posições de poder se encontram, né? Vai ter mais facilidade, inclusive, para mentir para um possível eleitorado. Vai ter... Não é tão afetado com as pressões e tal. Não é tão afetado com as pressões. Vai conseguir, sei lá, negociar melhor porque ele tem uma frieza a mais. Não sei. Enfim, o ponto é que a qualidade da psicopatia, ela te dá um certo... Porra, não é benefício, um certo... Não é avanço, não é privilégio. Uma certa facilitação? Não, te deixa numa posição mais favorável em relação a não psicopatas para alcançar mais poder, né? Para acumular poder, né? A condição de psicopatia, ela te dá essa vantagem, né? Ela te dá mais vantagem em relação a outras pessoas. Então, cara, aí você vê um caso clássico, né, cara? Você vê um caso clássico aí de um psicopata, de um dos maiores psicopatas aí da história, talvez. E, bom, bizarro, né? Vamos continuar. Ficaram furiosos e chamaram a polícia quando descobriram isso. Isso é curioso, galera, porque em locais isolados como a Sibéria, a lei do consentimento nem sempre era respeitada. Então muitas meninas engravidavam na adolescência. E mesmo assim, os irmãos de Lídia ficaram indignados com o abuso da sua irmã. De qualquer forma, a lei do consentimento existia e Stalin cometeu um crime contra a honra de uma menor. E ele sabia disso. Dessa vez, um relatório investigativo ultra secreto do presidente da KGB, Ivan Serov, nos anos 50. Citando o conteúdo do relatório secreto, o professor diz que Stalin começou a viver junto com ela. Presumivelmente, ela estava dividindo o quarto dele, e foi assim que o policial os pegou juntos. No seu relatório a Nikita Khrushchev e ao Politburo em 1956, que permaneceu secreto até o século XXI, o general Serov deu a entender que os dois viverem juntos era quase tão chocante quanto a sedução. O relatório secreto do general Serov segue mostrando que quando o policial chegou, era aquele mesmo Laletin que já tinha entrado no soco com Stalin, inclusive. Ameaçou incitar processos criminais por ele viver junto com uma menina menor de idade. E aí, para tentar escapar do processo, Stalin prometeu ao policial se casar com Preprigina quando ela atingisse a maioridade então. Aqui então, galera, a gente tem a prova clara do crime sexual de Stalin contra aquela menor de idade. De acordo com o relatório secreto da KGB, para não ser processado, Stalin prometeu se casar com Lídia quando ela chegasse à maioridade. E isso prova como Stalin reconheceu que cometeu um crime realmente. O relacionamento deles começou quando ela ainda tinha 13 anos de idade, quando ela ficou grávida. Aí ela perdeu esse bebê e engravidou novamente de Stalin com 14 anos, quando deu à luz então ao seu famoso filho bastardo Alexander. Aliás, o professor coloca uma nota de rodapé bem interessante sobre isso aqui. Ele diz que a idade de consentimento na Rússia czarista era 14 anos e que não havia um conceito jurídico preciso de estupro estatutário na lei czarista. Para a polícia, era tanto um crime contra a honra feminina
quanto uma violação dos bens móveis de seu pai. E o acordo do sedutor em se casar e depois a troca dos votos matrimoniais eram vistos como uma maneira de corrigir a situação. Mas se o termo específico de estupro estatutário se aplica ou não ao caso... Assim, de fato, né? Ele ter basicamente assumido que se casaria com ela depois que ela pudesse se casar, é ele assumindo que é um pedófilo. Sim, sim. É ele assumindo que é um pedófilo. E eu queria muito ouvir os comunistas de plantão, aí, os webcomunistas de plantão sobre esse fato aí, né? E também comprova a psicopatia dele de lidar com a situação, né? Tipo, ele já tá fazendo uma parada errada, é pego fazendo isso e, tipo... Ele converteu ela, né? Porque o que revelou isso foi o relatório secreto da KGB, que fez uma investigação mais pesada. Só que, tipo, na época os documentos foram que só foi uma varredura na casa normal e não aconteceu nada. Então ele não teve uma consequência legal a partir da situação. E é bizarro, né, velho? De Stalin, não resta a menor dúvida, galera, que ele cometeu crime de abuso sexual contra uma menor de idade, como fica claro justamente pela acusação do policial Laletin e pelo relatório secreto do presidente da KGB, Serov. E sobre isso, a nota do professor é esclarecedora. Continuamos aqui. Durante décadas, houve rumores de estupro ou sedução de uma garota em Turansk por Stalin e ser pai de um filho. Isso apareceu pela primeira vez na biografia de... É isso aí, ó. É pra você ver como esses rumores aí da política, né? Muitas vezes eles são reais, né? Muitas vezes eles são reais e aí a gente só vai ficar sabendo daqui... Cara, isso aconteceu em 1914, os documentos só foram liberados no século XXI, tá? Quase 100 anos depois, não sei quando que foi liberado, se foi agora, mas digamos que foi no início do século XXI, de uma forma ou de outra dá quase 100 anos. É, ele fala mais pra frente que foi pelos anos 2000 ali, mais ou menos. Então quase 100 anos, vai, são os 80 e poucos, quase 90 anos. Então assim, né, pense aí nos rumores, né, que a gente já ouviu aí da política brasileira, né, bom, tem vários aí, né, então fica de olho. Saad Bey, de 1931. O rumor mais sinistro que eu ouço aí, que eu lembrei agora, é o rumor, né, do filho, né, que talvez não seja filho de um, que é filho do outro, sim, tá ligado? Sim. Que tá ligado, né? Sim, esse daí é bizarro, velho. Esse daí é bizarro. Se essa porra se confirma, cara, assim, mano... É aquele clássico meme, cara, por favor, seja real, que seria engraçado pra cacete, cara. Saad Bey, de 1931. Svetlana Liluyeva diz que suas tias lhe contaram que Stalin tinha um filho no exílio. As histórias foram repetidas em biografias e artigos de jornal sensacionalistas, mas pareciam estranhos, presumivelmente apenas mitos anti-stalinistas. Mas o caso é confirmado pelo memorando da KGB do general Serov de 18 de julho de 1956 ao primeiro secretário Khrushchev e ao Politburo. Serov, um policial secreto stalinista ferrenho, teve o bom senso de separar-se de Beria e unir-se a Khrushchev. Após a morte de Stalin, ele ajudou Khrushchev na prisão e execução de Beria, tornando-se o primeiro presidente da KGB. A nova versão da polícia secreta. O seu memorando foi lido em segredo numa reunião do Politburo e assinado por todos os antigos capangas de Stalin antes de ser remetido para o ultra-secreto arquivo especial. Portanto, galera, o próprio Politburo do Partido Comunista chancelou o documento emitido por Serov do crime de abuso infantil de Stalin e fez questão de guardar o documento a 7 chaves no arquivo especial soviético. E só foi descoberto nos anos 2000. O professor Simon conta pra gente os planos covardes do criminoso Stalin. O professor diz aqui na página 298 que no verão de 1916, Stalin estava arrumando um jeito de sair de Kureika por causa da segunda gravidez de Lídia, porque Lídia, agora com 15 anos, estava grávida.
E aí, no capítulo 37, o professor mostra o esquema mordaz que Stalin fez com o capitão Kibirov, responsável por ele. Em outubro de 1916, Stalin, um marxista fanático com um braço danificado, foi recrutado com seus companheiros exilados. Ele havia se esquivado com sucesso do draft por mais de uma década. A convocação dos exilados mostra a escassez de mão de obra da máquina de guerra dos Romanov, mas tanto Stalin quanto as autoridades locais deviam saber que o seu braço não passaria no exame médico. Os moradores de Turansky afirmam que Stalin persuadiu Kibirov a colocar seu nome na lista de recrutamento com um falso certificado, uma enganação que ele pode ter organizado em seu longo exercício de verão. Agora o professor fecha com uma pergunta bem sarcástica. Teria Stalin se oferecido para escapar das suas obrigações conjugais e dos últimos meses de exílio em Kureika? A resposta do professor vem na mesma página. Depois que ele partiu por volta de abril de 1917, Lídia deu à luz um filho que ela chamou de Alexander. Stalin abandonou seu filho. Aqui temos 2 documentos soviéticos autênticos confirmando as mesmas informações sobre o crime de Stalin contra Lídia. Um relatório de Ivan Serov, chefe da KGB, e outro relatório de Sirotenko, diretor do Departamento de Propaganda e Agitação. Agora, vamos para o terceiro documento, que confirma o mesmo crime de Stalin. Esse relatório, galera, foi emitido em 28 de maio de 1956 por Averky Aristov, secretário do Comitê Central do Partido Comunista Russo. Lembra que eu disse que Sirotenko tinha recebido ordem para fazer uma investigação sobre algo de interesse de Stalin, inclusive? Pois bem, essa viagem investigativa foi a mando de Alexander Poskrebichev, chefe do Comitê Central do Partido Comunista à época. Alexander ordenara essa investigação a pedido do próprio Stalin. Repara como o crime de Stalin contra Lídia é mais uma vez confirmado. E eu leio na íntegra para vocês aqui. Ao camarada Khrushchev, NS. Em cumprimento às minhas funções como secretário do Comitê Regional de Krasnoyarsk do Partido Comunista da União Soviética, durante uma das minhas viagens a Moscou, no final de 1946, recebi um telefonema do camarada Poskrebichev, que me perguntou se eu sabia algo sobre Ivanov e Pereprigin, que se encontravam em Kureika, onde, segundo ele, também esteve o camarada Stalin. Respondi que não sabia de nada sobre Ivanov e Pereprigin. O camarada Poskrebichev pediu-me então que verificasse essa informação ao retornar a Krasnoyarsk, já que o camarada Stalin se interessava por esse assunto. Ao retornar a Krasnoyarsk, enviei o instrutor do Comitê Regional do Partido Comunista da União Soviética, camarada Sirotenko, a Kureika e Dudinka para apurar o caso. Após regressar da missão, o camarada Sirotenko informou-me que encontrou Ivanov e Pereprigin e relatou o seguinte: Stalin teria relações com a jovem de 14 anos, Lídia Pereprigina, e que ela teria um filho dele. Além disso, Lídia Pereprigina não teria entregado ao filho Alexander a fotografia de Stalin, apesar de tê-la em sua posse. Naquela ocasião, ao receber essas informações, não considerei possível transmiti-las ao camarada Poskrebichev, pois eu conhecia a aversão de Stalin a comentários relacionados à sua relação com uma menor de idade. Posteriormente, no ano passado, Pereprigina escreveu uma queixa a Stalin, afirmando que ele a havia abandonado. Agora, após reconstruir toda essa situação, decidi informá-lo a respeito. Anexo a esta carta o relatório do camarada Sirotenko e 2 fotografias de Alexander, o filho de Lídia Pereprigina, que ela considera ser filho de Stalin. Os boatos, então, eram conhecidos, porque o cara tinha ciência de como o Stalin reagia a esse tipo de história, né, e tal. Rumores, né, cara? A fofoca, eu acho que ela existe desde que mundo é mundo, né, velho? E aí a galera gosta, né? A galera sempre gostou aí de uma fofoca, então o negócio vai passando aí. E assim, fica, cara, são relatos, assim, tipo, agora, esse relato é de 1946, não, 1946 é a data ali de cima, 1956, eu acho. Foi durante o regime, assim. Cara, relato de 1956. Então, tem relatos de várias épocas, de pessoas diferentes.
sim, não tem muito como fugir para falar que isso é mentira, né, velho? Não tem muito como fugir. Tem o próprio Stalin assumindo a parada, sabe? Eu realmente fico em dúvida, né? Eu fico curioso, na realidade, para saber o que os webcomunistas têm para falar sobre isso, cara. Porque eles são os primeiros a ver qualquer autor que o adversário estuda e tal, pegar algum errinho, alguma parada assim que não tem nada a ver com a tese, pra falar, nossa, vocês estão ouvindo tal coisa de um criminoso e tal. E eles que defendem o regime de um pedófilo, basicamente. Agora, vamos usar a régua deles pra ver o que eles acham, né, disso daí. Oi, que merda, né, cara? Mais um pedófilo, né, velho? Porra... A esquerda, ela curte muito pedófilo, aparentemente, né, velho? É aquele negócio que você falou, né? É curioso como tem muito psicopata na política e como tem muito pedófilo na esquerda, né, velho? Cara, você tem um ponto, né, cara? Você tem um ponto. É pior que velho. Porque, cara, são, tipo assim, ó... A gente tem o Foucault. Foucault era o que é uma das bases intelectuais aí da nova esquerda, né? Dessa esquerda pós-stalinista, né? Pós-União Soviética, pós-marxismo mais ortodoxo, né? E, cara, o Foucault era pedófilo, né? E ele não só era pedófilo, né? O Foucault, para quem não sabe, ele fazia, né? Ele ia para os cemitérios, né? Abusava de crianças nos cemitérios lá da Tanzânia, se não me engano, não lembro exatamente de onde era, mas isso é bem relatado, tem vários documentos históricos falando sobre isso, mostrando que o Foucault era pedófilo, mas não só isso, né? O Foucault, ele também ele é a boa parte ali do fundamento intelectual do que a gente conhece hoje como agenda woke, né? E todos esses 1 milhão de gêneros e tudo mais. E hoje a gente tem, por exemplo, um filósofo que é o Steven Angelides, né? O Orlando já escreveu alguns textos sobre ele, que é um cara, né, que ele vem dessa tradição fundada pelo Foucault, é um desses estudiosos aí de gêneros e não sei o quê, e ele defende que a pedofilia está num espectro de gênero ali, sabe? Que a pedofilia é só mais sei lá, é como se você fosse gay, como se fosse lésbica, é a mesma coisa, você é pedófilo e gay. É isso que o cara defende. Ele tá aí dando aula, né? Dando aula não lembro exatamente qual é a universidade, mas dando aula em alguma grande universidade lá da Europa, né? E é por isso que a Europa tá no estado que tá, né? Tá no estado que tá, né? Tá sendo destruída. Então, cara, baita observação, é incrível como tem muitos psicopatas, né, em posições de poder, é incrível como tem muitos pedófilos na esquerda, né, cara? Sim, sim. Realmente, e desde antes, inclusive, dessa perspectiva de gênero, né? Já dá pra ver que eles estavam aí já desde Stalin aí. Aristóteles. Analisando esse documento, galera, a gente tem vários pontos relevantes que precisam ficar muito claros aqui. O próprio Stalin pede que o chefe do Comitê Central investigue sobre o paradeiro de Pereprigina, pois ele tinha interesse no assunto, como o próprio relatório diz. Aristóteles envia Sirotenko para investigar o caso e ele confirma o relacionamento de Stalin com a menor de idade Lídia. Mas Aristóteles, com medo da situação, resolve não reportar nada sobre a investigação, pois sabia que Stalin ficaria furioso quando confrontado com o abuso de Lídia. Então os rumores do abuso de Stalin existiam e Stalin não aceitava falar sobre o assunto. E o caso foi confirmado posteriormente por Ivan Serov e P. Sirotenko em 2 documentos oficiais confirmados por um terceiro. Mas aí os comunistinhos já devem estar todos ouriçados, mordendo as fronhas do travesseiro, dizendo que tudo fazia parte da campanha de Khrushchev para difamar Stalin perante o povo russo. Eu só tenho um pequeno problema nesse argumento, menino. É que ele é uma besteira total. Esses documentos foram guardados a 7 chaves nos arquivos secretos russos e nunca foram revelados ao público. Mesmo sendo anti-stalinista nervoso, Khrushchev não revelou esses documentos ao público. Mesmo no auge da campanha de desestalinização. Por que será que ele não revelou? A gente consegue uma pista bem clara, galera, aqui nessa obra fundamental do professor Dmitry Volkogonov, ex-general soviético. E aí o professor mostra, galera, que mesmo querendo destruir a reputação de Stalin, Khrushchev resolveu guardar muitos segredos sombrios
da época de Stalin, porque se eles fossem revelados, manchariam profundamente a reputação soviética perante o povo russo e perante o mundo. Um dos exemplos que o professor cita, por exemplo, é o massacre de Katyn. Então, ninguém duvida que o abuso de Lídia seria uma grande arma na campanha de Khrushchev para manchar a reputação de Stalin. Mas o preço que a União Soviética teria que pagar por essa verdade era alto demais para arriscar. Então, ele guardou esses documentos nos arquivos secretos que só foram descobertos após a queda da União Soviética. De qualquer forma, galera, não dá pra gente saber qual é a razão absoluta de Khrushchev não ter revelado esse escândalo. O que a gente pode ter certeza é que esses documentos aqui são autênticos, catalogados dentro dos arquivos russos. Inclusive, galera, não existem provas dentro dos arquivos russos de que essas investigações aqui que a gente avaliou foram forjadas apenas para incriminar Stalin como parte da chamada propaganda anti-stalinista de Khrushchev. Até porque ele nem revelou esses documentos ao público. Então não há razão para a gente duvidar da autenticidade desses documentos. Só o que nós temos são os resultados objetivos dessas investigações feitas pelos membros do próprio Partido Comunista, confirmando o crime de Stalin com uma menor de idade. As únicas evidências que existem sobre o caso é que Stalin abusou de uma menor de idade e ponto final. Dessa vez, é o professor Stephen Kotkin, nessa biografia fantástica sobre Stalin, uma das maiores de todos os tempos. Olha aqui na página 176. Stalin também continuou a se dedicar ao passatempo de revolucionário exilado de seduzir e abandonar camponesas. Ele engravidou uma das filhas de seu senhorio, Lídia Pereprigina, de 13 anos de idade, e quando a polícia interveio, teve de prometer que se casaria com ela, mas depois traiu sua promessa. Ela deu à luz a um filho que logo morreu. Mais tarde, Stalin recordaria... Eu não tinha me ligado nessa. Eu achei que ela tinha perdido o bebê na barriga. Não sei se ele tinha falado isso antes, mas ela deu à luz ao filho e depois ele morreu, né? Eu acho que não ficou tão claro, mas, tipo, realmente foi isso. Deu à luz, morreu. Aí, não contente, teve mais outro. Sim, aí teve o Alexander, né? Sim. De seu cachorro na Sibéria, Tika, mas não das suas companheiras e seus filhos bastardos. Mas bizarro, né? Cacete, hein, cara? Cacete, hein, velho? Você não só abusou de uma menina de 13 anos, né? Você ainda fez um filho com ela e largou o filho por aí, foda-se, né? Velho? Não, e posteriormente, nem pra... Conforme ali falado, nos registros dele sobre o tempo que ele passou lá, ele falava só do cachorro dele. Só tinha a companhia do doguinho ali, né? Como se não tivesse feito mais nada ali. Porra. Bom, vamos terminar aí. Autor renomado atestando o abuso infantil de Stalin contra Lídia. Concluindo nosso estudo, analisamos estudos especializados, documentos primários, oficiais soviéticos, guardados nos arquivos secretos russos, em especial os de Ivan Serov, Sirotenko e Aristov. Todas essas evidências, galera, provam que além de ser um tirano, assassino, ditador e déspota, Stalin também foi um pedófilo filho da p... Galera. Cara, assim, o feeling que eu tenho, né, de reagir a coisas de comunista pós-Thiago Braga, pra mim existe a era antes e depois de Thiago Braga, assim. Cara, ele já acabou com os comunistas, entendeu? Já não tem mais o que falar, velho. Tipo, pô, você defende ainda essa merda. Tipo, eu consigo entender o cara que, por exemplo, o Elias Jabbour, por exemplo, ele defende a China hoje. E aí ele, obviamente, faz ali uma interpretação, né? Seja através de um malabarismo retórico, seja através de um estudo realmente criterioso, aprofundado, de que a China é comunista e aquele é o caminho que o mundo deve seguir. Porque, querendo ou não, a China está entregando resultado, né? Eles estão... inclusive, eu sempre falo, né? Em termos de... Eu tenho minhas várias críticas à China quando o tema é economia, né? Porque eles têm um modelo de crescimento que é muito baseado em acúmulo de capital e que, teoricamente, não se sustenta no longo prazo se você não conseguir aumentar a sua produtividade. Mas eles estão fazendo os ajustes necessários e estão conseguindo aumentar essa produtividade. Enfim, não entra ao ponto aqui, mas o grande elogio que eu tenho à China e aos países do leste asiático é que eles conseguem organizar grandes centros urbanos de uma forma que
países desenvolvidos no Ocidente não conseguem, né? Você compara um grande centro urbano da China com, sei lá, a Califórnia, por exemplo. A Califórnia está destruída. E a gente está falando do maior país do mundo, do país mais poderoso do mundo em todos os termos, seja militar, econômico, político, qualquer coisa que seja. E a China está conseguindo. Então, beleza. Se você é um comunista que quer falar que a China é um caminho, ok, até dá pra entender. Agora, cara, o cara que fica defendendo a União Soviética, sabe? O cara que fica defendendo Coreia do Norte, cara, esse cara, assim, pra mim, ele já era patético antes, mas hoje em dia eu não sei lá, é meio véio. inconcebível, eu né? eu não quero nem ouvir esse cara, sabe? Antes, sei lá, ainda dava pra querer ouvir, pra tentar ouvir o argumento. Benefício da dúvida, do debate. Não sei, hoje eu só, tipo, cara, mano, vai tomar no seu cu, cara. Sabe, tipo, cara, sei lá, vai arrumar uma coisa da vida pra fazer, cara, pelo amor de Deus. E quem fala nós, o povo soviético? Nossa, velho, aí é... Bom. Nascido no interior do Piauí, foda-se. Piauí. Chique, Bahia. Um dos melhores memes que surgiu na atualidade é aquele meme que é o cara lá em Chique, Bahia, né? Que ele tipo, nós, o povo soviético, e ninguém mais vai trabalhar nessa porra, tá ligado? Cara, esse meme é muito bom, velho. Bom, é isso, né? É isso mesmo. É isso, galera. Então, videozão aí do Thiago Braga pra vocês. Deixa aí nos comentários sugestões aí de reacts pra gente trazer aqui pro canal. Se inscreve, deixa o like, vídeo todo dia, domingo a domingo, e é isso. Valeu!